Galera, voltamos e voltamos para uma resenha aí sobre o torneio de Wimbledon. A gente ficou um tempo fora aí, tiramos um mesinho sabático, mais um, mas dessa vez por um bom motivo. A gente estava acompanhando a Copa do Mundo e quando tá rolando a Copa do Mundo, as, as coisas param. Então a gente fez uma pausa também. Mas voltamos para falar aí sobre alguns resultados, ter uma resenha aí sobre, principalmente sobre os brasileiros em Wimbledon. Alguma coisa de duplas também que quero abordar aqui neste vídeo, então já vamos lá, sem rodeios, começando por Luísa, Stefani, Daniel. Cara, ser sincero, eu não esperava uma final de Grand Slam agora em Wimbledon. Eu tava esperando essa final para o US Open. Luísa e a Gabi Dabrowski terem chego na final de Wimbledon, apesar de uma boa temporada de preparação ali para a grama, me surpreendeu, sinceramente. Ganharam de duas cabeças de chave ao longo do torneio. Elas são as cabeças de chave número 2, então, enfim, estão muito bem ranqueadas. Foram perder sets apenas na final. Infelizmente, na final o jogo não encaixou, perderam por 6-3, 7-5 da Guo e a Miladenovic. Olha ela aí, voltou. Ótima dupla. Fez frente, muita frente para a dupla da brasileira. Infelizmente não deu. Se tivessem entrado no jogo um pouco mais cedo, talvez o resultado fosse diferente, ou talvez não. Ainda assim, a gente tem que ressaltar primeira final de Grand Slam da Luísa nas duplas femininas, né? Ela que foi campeã de mistas em 2023 no Australian Open com o Rafa Matos. E quarto lugar no ranking individual das duplistas na WTA, um espetáculo. E que aproveite bem esse momento, porque a gente não sabe quanto tempo o circuito feminino de duplas da WTA vai se manter do jeito que tá. A gente vai entrar nesse assunto mais a fundo. Enfim, Luiz em Wimbledon, Daniel. Muito bom, né? Salve, salve, amigo Lucas, ouvintes espectadores do podcast Quadra Principal. Realmente um torneio de Wimbledon meio ofuscado pela Copa do Mundo, né? A temporada de grama que a gente estava acompanhando mais foi a Copa do Mundo, que vai acabar essa semana. Infelizmente, eu diria, né? Mas falando de tênis, a gente pode falar que o Brasil foi bem em Wimbledon nas duplas. Porque além da Luísa, a gente teve o título do juvenil do Guto Miguel nas duplas e o vice-campeonato de Naná e Vitória no juvenil também nas duplas. Então, sim, simples não fomos muito bem, né? João foi ali na terceira rodada, a Bia caiu mais uma vez na primeira rodada. Nas duplas, o Brasil foi muito bem, culminando aí, ó, o melhor resultado dele, já que é na categoria profissional, foi dali do Luiz Stefani. Eu, ao contrário de ti, Lucas, quando saiu o sorteio e a gente viu que a Luísa era cabeça 2, eu já estava na expectativa da Luísa conseguir desbloquear essa fase semifinal, né? Ela sempre batendo em semifinais de Grand Slam. No Australian Open caiu na semifinal, perdeu para a Krunic e a Danilina, né? E saiu o sorteio, pô, já vi o sorteio, vi o chaveamento, vi, ó, dessa vez acho que dá. E, de fato, aconteceu. A dupla atropelou todas as suas adversárias, confirmou o favoritismo, né? Até a decisão. E aí, quando a gente vê que a principal dupla cabeça-chave, a Katerina Siniakova e a Taylor Townsend, caíram justamente para a Glu e Mladenovic, a gente cresceu o olho e pensou: olhe, agora vai. Será que agora chegou? Finalmente veio aí? Mas a verdade é que a Gu e Mladenovic não estavam para brincadeira, elas não derrotaram a melhor dupla do circuito na atualidade à toa. E foi o que você falou, Lucas. Demoraram muito para entrar no jogo, né? Porque o jogo começou, piscou, e a Gu e Mladenovic abriram 5-0, né? A francesa, com toda sua experiência, multicampeã aí de duplas, né? Jogando muito, jogando fino da bola. Gabi e Lu começam a entrar no jogo ali no final do primeiro set, devolvem uma das quebras, abre mais perdem, né? 7-6-3. E no segundo set elas têm suas chances poucas, né? Desperdiçaram 2 breakpoints ali, um no segundo, outro no quarto games, podia quebrar, né? Para ter uma frente aí, abrir uma confiança. E ali na reta final, parecia que se caminhava para o tie break, foram quebradas de 0 ali no 11º game, perderam
por 7-5. De qualquer maneira, né, segundo vice-campeonato que a Luísa amarga em Wimbledon, né, que ano passado ela foi vice nas duplas mistas, né? E agora vice nas duplas femininas. Bom, claro que quando a gente viu que a Townsend e a Siniakova perderam, era a grande chance, né? Era a grande chance de já chegar na primeira final e já conquistar, seria esplêndido. Não aconteceu, mas vamos olhar pelo copo meio cheio. Desbloquearam ali a fase semifinal, a primeira final de slam da Luísa, né, nas duplas femininas. Atinge o melhor ranking da carreira, né, número 4 do mundo, a Gabi é número 3. Então, muito provavelmente, as duas serão cabeça de chave número 2 no US Open, né? No último Grand Slam da temporada. E a gente tem que lembrar que em 2021, né, que a parceria jogou, né, a Stefanovski jogou semifinal, e aí foi que aconteceu a fatídica lesão da Luísa Stefani, né, que deixou, a lesão de LCA que a deixou fora do circuito muito tempo. As duas estavam voando. Eu digo para você que ali, eu acho que se não tem aquela fatalidade, eu acho que certamente elas ganhariam aquele torneio. Mas quem sabe? Quem sabe, 5 anos depois, a gente não tem uma reparação histórica, e aí Luiz e Gabi finalmente conquistam esse Grand Slam juntas, né? A Gabi já tem Grand Slam com outra parceria, e a Luísa fatura seu primeiro título de duplas femininas. Agora, destacar a Mladenovic, como eu falei, né? A mulher voltou com tudo, 7º Grand Slam de duplas femininas. O último Grand Slam tinha sido em 2022, né? 4 anos atrás, em Roland Garros. E mostrou, né, porque a multicampeã. Ela já foi número 1 do mundo nas duplas também. Então, fica um gosto amargo de que podia ser dessa vez, podia chegar. Não tinha uma Tausa Siniakova na final, né? Mas, né, temos ainda perspectivas, temos ainda uma reta final aí de temporada pela frente e, quem sabe, vem esse título no US Open. É isso, vamos torcer. Luísa que agora ocupa a melhor posição de uma mulher brasileira na história do ranking da WTA. Quarta colocação nas duplas, a Bia foi 10 do mundo em simples, então a Luísa já quebra aí um recorde do tênis brasileiro feminino e, cara, sensacional. Acho que dá para um dia ser número 1, acho que ainda dá, Eu lembro que mas... a gente já teve esse papo que eu já falei que eu achava que a Luísa poderia ser, eu ainda acho que pode ser ainda, número 1 do mundo na duplas algum dia. E se você pegar o top 10, ela é a segunda mais nova do top 10 ali do ranking da WTA, do ranking de duplas, né? Então, o melhor momento, tecnicamente falando, foi a primeira passagem da parceria, né? Foi antes da lesão. Depois ela teve ainda um regular e tal. A partir do ano passado, com a parceria com a Timea Babos, ela eleva o nível novamente, culminando nessa temporada, que são a segunda melhor dupla da temporada, atrás das insuportáveis Taus e Siniakova, que deram essa brechinha, mas infelizmente não foi dessa vez. Vai ter que ficar pro US Open. Bom, bora falar agora do masculino, simples masculino, porque a gente teve aí Sinner e Zverev, e quando o Zverev ganha o primeiro set, eu fiquei pensando, será que agora vai? Ele já ganhou um Grand Slam, já desbloqueou já um problema. Aliás, já bloqueou um problema que ele tinha antes. Então, ok, já não vai ter pressão mais. Mas ainda precisava vencer um grande nome numa final tão importante. E não foi dessa vez porque o Sinner fechou a porta na cara do Zverev. Mais uma vez, 3-1 de virada para o Jannik Sinner, segundo título seguido dele em Wimbledon, bicampeonato. E o Zverev agora tem um pratinho de cada Grand Slam, olha que beleza. Tem um monte de lugar para colocar um salgadinho, uma coxinha, uma bolinha de queijo, uns docinhos ali. Conquistou o Career Vice Slam, né? Não sei se existe. Career Silver Slam, Career Vice Slam, aí você pode classificar como quiser. E aí, Daniel, se ele não aproveitou a ausência do Sinner no ano passado para assumir liderança de ranking e tudo mais,
nesse ano tem aproveitado bem a ausência do Carlos Alcaraz para ser ali o segundo melhor tenista e fazer as boas campanhas que a gente já esperava dele já pelo nível que ele tem de tênis, apesar de eu ainda achar que ele está muito atrás desses dois nomes. Mas na ausência do Alcaraz, fez aí final de Wimbledon. É, bom resultado, né, para ele. Ainda fiquei ali na expectativa de um tropeço, um possível tropeço contra o Arthur Ferry na semifinal, mas o Zverev jogou muito bem, ganhou de 3 sets a 0, então não tem muito o que falar assim sobre a campanha, falar mal sobre a campanha do Zverev, porque ele jogou muito bem. Só fica esse asterisco de não conseguir ganhar dos grandes nomes, né? Não, o Zverev pegou a chave, ainda o Djokovic caiu do lado do Sinner, né? Djokovic perdeu para o Sinner na semifinal. Então ele aproveitou muito bem a chave, assim como em Roland Garros, que ele aproveitou muito bem a chave, chegou na final, né? E agora ele está mais leve, né? Acho que essa questão de tirar esse peso de não ter Grand Slam, de sempre chegar na final e perder, ele já resolveu esse problema em Roland Garros. Então ele já tem um Grand Slam para chamar de seu, chegou mais leve, realmente. E o Sinner, cara, o Sinner tem a campanha de Sinner, ele começa com um jogo duro contra o Kekmanovic, vira, né? Tá a um set ser eliminado logo na primeira rodada, né? Vira um 2x1 de 2x1 para 3x2. A partir daí, o Sinner teve vitórias protocolares, né? Todos os jogos por 3 sets a 0, incluindo a semifinal contra o Novak Djokovic, né? Eu imagino até que o Djokovic fosse oferecer mais resistência, fosse, né, fazer um Eu jogo mais também parelho, esperava isso. Eu também né? esperava isso. Na verdade, eu tava na expectativa de um possível 25º título de Grand Slam do É. Djoko. É Porque assim, que o o Wimbledon Djokovic. é o lugar, né? Porque assim, o Djokovic, ele cai para o João Fonseca, né, na terceira rodada de Roland Garros, mas ele joga muito bem aquele jogo, né? Foi um jogo que o Djokovic jogou mal, jogou muito abaixo, não, foi um jogo que a gente até abordou aqui né, na cobertura de Roland Garros, que pô, o João teve que ganhar o jogo no mapa, o Djokovic não deu nada de graça para ele. Então eu fiquei com as altas expectativas do Djokovic em Wimbledon, achei que poderia ser finalmente, né? Mas parou na semifinal contra o Sinner, né? E dois primeiros sets sem quebra de saque, só um breakpoint. Se você somar os dois sets, só teve um breakpoint, que foi para o Sinner. Dois tie breaks. O primeiro, eu também tive essa sensação quando o Zverev abriu 1x0. Será? Mas aí, a partir do segundo set, a partir do terceiro set, né? O Sinner veio no segundo set no tie break, né? No terceiro set, ele vai sendo equilibrado ali até o final. E aí o Sinner salva um breakpoint no sétimo game, quer dizer, se o Zverev consegue breakpoint, né, e arrumar para abrir 2x1. Mas o italiano fechou a porta, a Zverev saca em 3-4, tem 40-15 e tem vantagem, quer dizer, ele tem 3 chances de fechar o game e abrir 4-4, né, mas aí ele não aproveitou as oportunidades, senão ele teve até uma dupla falta nesse meio do caminho. E aí o Sinner quebra o saque dele, confirma o saque, fecha 6-3. E aí no último set, o Sinner aproveita a oportunidade que lhe é concedida no sétimo game, fecha em 6-4. Então, assim, apesar de ter sido 3-1, foi um jogo equilibrado. A questão foi, o Sinner aproveitou as oportunidades. Quando abriu a janela para ele, ele aproveitou, diferentemente do Zverev. Se o Zverev conquista o breakpoint ali na reta final do terceiro set, a história do jogo poderia ser diferente. Mas, assim, Sinner conquista mais um Grand Slam, já são 5, né? Não perca a conta, 2 de Wimbledon, 2 de Australia Open e 1 do US Open. E aí a gente volta a falar de Roland Garros. Que Roland Garros a gente colocou o Sinner como campeão. E o Sinner foi eliminado contra o Juan Manuel Cerúndolo, muito por uma questão de que ele se desidratou e tal. Ele estava um game de fechar o jogo em 3-0. E aí se desidratou e o jogo virou e o argentino saiu vencedor. Foi aí que abriu todo o caminho para o Zverev conquistar seu primeiro slam. Então a impressão que passa, Lucas, é que nas condições normais de temperatura e pressão, né, vai dar sim, né? Vai dar lógica. E deu a lógica em Wimbledon. O Sinner aproveitou, não teve muito calor, não teve, né? Precisa hidratar, não teve problema com o calor, venceu. Ele mostrou que ele está no nível acima dos demais. Com Alcaraz fora de combate nesse momento, né? Na CNTP, eu só vejo 2 caras com condições
de ganhar do Sinner em melhor de 5 sets. Alcaraz está fora de combate, a gente não sabe quando volta, se vai voltar agora para essa reta final, se vai jogar isso, não sabemos. E o Djokovic, se ele tiver naquele dia, como no Australian Open, por exemplo, esse ano, que o Djokovic derrotou o Sinner na semifinal. E assim, fazendo a conta aí com o seu principal rival da atualidade, o Alcaraz, está 7-5. 7 slams para o Alcaraz, 5 para o Sinner. Com o Alcaraz fora de combate, a gente não sabe por quanto tempo, o Sinner pode já encostar e no Australian Open ano que vem, quem sabe, empatar essa disputa particular entre eles. Vamos ver como o Alcaraz vai voltar, né? Há um rumor aí de que ele possa voltar a jogar em agosto. É muito importante que ele consiga voltar em agosto, inclusive, para que ele se prepare para o US Open. Mas eu vou para acompanhar essa temporada de quadradura nos Estados Unidos sem expectativa em relação ao que o Alcaraz vai apresentar de tênis. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas é uma bela oportunidade do Sinner dar uma encostada aí na quantidade de títulos de Grand Slam, já que de ranking mundial ele vai tá atropelando, né? Não tem disputa. A gente nem fala mais sobre ranking mundial, né? Porque agora era uma disputa entre eles dois. Né? E é isso, eles dois estão no patamar acima. E aí, do terceiro em diante, aí você pode botar até o Zverev numa prateleira isolada hoje. Né? Pode botar Sinner, Alcaraz bem, evidentemente. Alcaraz bem, Sinner, Alcaraz. E o Zverev numa prateleira, ali na segunda, né? E depois vem todos os outros. Então, assim, Roland Garros foi legal porque o Sinner saiu, óbvio, a gente não queria que o Sinner saísse daquela forma, mas deu oxigenada no torneio. O torneio ficou legal demais. E o Sim. Wimbledon não foi tão legal assim. Nem a final foi tão empolgante assim, né? Então, foi um 3-1 em que não teve muitas variáveis no jogo. Muitas alternativas no jogo, né? A final feminina foi muito mais legal e muito mais entretenimento que a masculina. Então vamos falar sobre a final feminina, porque Linda Noskova é campeã de Wimbledon. Cara, não esperava, mas de jeito nenhum. Tinha tanta gente que eu esperava ganhar um Grand Slam antes da Linda Noskova. A própria Carolina Muchova, que fez a final e foi a vice-campeã, e que eliminou para mim o grande nome do torneio até as quartas de final, que foi a Naomi Osaka. Impressionante. A chave abriu, as grandes favoritas foram caindo, a Osaka elimina a Sabalenka, a Iga fica pelo caminho, a Rybakina fica pelo caminho, Coco Gauff ficou na semifinal, né, se eu não estiver enganado, e aí conseguiu aproveitar a oportunidade ainda no Noskova, venceu 6-2, 5-7, 6-3, um baita jogo. A Muchova teve suas chances, assim, por admiração, falando, claro, sobre o lado pessoal, eu esperava um título e um belo tênis apresentado pela Muchova na final, só que a Noskova conseguiu equilibrar muito bem as coisas por lá, né, Daniel? Final tcheca, né? Uma das escolas mais tradicionais e mais bem sucedidas do tênis feminino, né? A gente tem os tchecos no masculino, a gente tem uma safra muito boa com o Leetka, o Menchik e o Mahak, mas o feminino ela traz muito mais quantidade e qualidade, né? E em se tratando de Wimbledon, né? Nos últimos 4 torneios, 3 títulos da República Tcheca, né? A Marketa Vondrosova ganhou em 24, não, em 23. A Bárbara Krejcikova ganhou em Krejcikova 24 24. e agora a Linda Noskova em 26. Aliás, torneio de Wimbledon na chave feminina vem trazendo muito entretenimento, porque estamos na 10ª edição, nas últimas 10 edições, 10 campeões diferentes. Vamos lá. Depois do bicampeonato da Serena Williams, né, 15 e 16, a gente teve Muguruza ganhou 17, a Kerber ganhou 18, a Halep ganhou 19, 2020 não teve por conta da pandemia, Ashley Barty ganhou 21, Rybakina 22, Vondrosova 23, Krejcikova 24, Iga 25 e agora Linda Noskova 26. Então, ano que vem, quando a gente for fazer o vídeo de análise das chaves, vamos apostar em uma campeã inédita, porque de Wimbledon, porque seguir essa toada aqui, né?
Então, muito legal, porque a variedade, a gente sempre traz essa questão da variedade de campeãs no tênis feminino, na WTA, e o Wimbledon está provado, né? Últimos 10 anos, 10 campeões diferentes. E uma final que E nenhuma delas é a Sabalenka. e nenhuma delas é Sabalenka, curioso, né? Sabalenka é muito quadradura mesmo, né? Teve final ali em Roland Garros, né? Ano passado, perdeu para Coco Golf, mas é basicamente quadradura. E assim, falando da final, tudo caminhava para uma vitória sem grandes problemas da Nina Noskova, porque ela abriu 6-2, 5-2. E aí que começa o entretenimento, que a Morrova saca para se manter no jogo, a Noskova desperdiça 3 breakpoints, aí a Morrova confirma o saque. Noskova saca para o jogo no game seguinte. Um game gigantesco. Chega até o match point, quarto dela no jogo, comete dupla falta. O game segue, ela é quebrada. Aí Morrova saca para se manter no jogo mais uma vez. Noskova tem mais um match point. O quinto. Morrova vai lá e salva. Confirma o saque. No game seguinte, ela quebra a Noskova e confirma em seguida fazendo 7-5. Então, a Morrova saiu de 2-5 para 7-5. Ela ganha 5 games seguidos. Aí você imagina, Morrova mais experiente, Noskova 21 anos de idade, mais nova, primeira final de Grand Slam, Morrova já tinha chegado no final de Grand Slam, Moscova vai derreter. vai derreter, né? Nada disso, nada disso. Começa o terceiro set, a Noskova salva até um breakpoint, que ela começa sacando, né? Ela salva um breakpoint no primeiro game, quebra no segundo game, salva mais um breakpoint no game seguinte, abre 3-0 e a partir daí não acontece mais nada de relevante, ela fecha 6-3. Então, assim, a grande virtude da Noskova aqui, a gente pode, o fator chave aqui, claro que teve vários elementos do jogo, mas o fator chave aqui foi a força mental. Foi ela controlar os nervos, não só ela perdeu o set da forma como ela perdeu, com vários breakpoints. Ela desperdiçou 5 match points, né, no segundo set. E ela ainda teve equilíbrio emocional, força mental para voltar no terceiro set, ainda sair de um breakpoint, que se ela é quebrada lá no game de abertura, e um abraço, né? E ela teve equilíbrio e se manteve resiliente e ganhou o seu título, seu primeiro Grand Slam, com todos os méritos, né? Como dizia Fernando Bonucci, com todos os méritos, com todas as justiças, né? E as duas coladinhas no ranking mundial, ambas com o melhor ranking das suas respectivas carreiras. Linda Noskova, número 7, Carolina Morrova, número 6 do mundo. Fica a decepção para Morrova, né? Na mesma forma que a gente falou da Luísa, que era a grande chance da Luísa agora, que a Morrova ela perde a final de Roland Garros para a Iga, mas a Iga era a favorita, ela até ganhou 7. Pô, força o terceiro set, foi um jogo muito mais emocionante até do que se imaginava e tal. Mas nesse, não é que ela era a favorita, mas era meio 50-50. Acho que na cabeça dela, pô, era a minha grande chance, era dessa vez e tal. Mas o título está em excelentes mãos. Linda Noskova, de apenas 21 anos de idade. Já estava ali, pertinho de entrar no top 10. Entrou muito bem já com o título de Grand Slam, seu primeiro título. Quem sabe o primeiro de alguns que podem vir por aí. Porque a Linda Noskova ela já estava aí, despontando o circuito há alguns anos. Finalmente desabrochou, conquistando seu primeiro título de Major. Vamos ver se as duas conseguem se manter bem fisicamente, né? A Muhova teve muitos problemas físicos ao longo de toda a carreira e a gente fica na torcida para que possa, de fato, se manter bem. A galera da República Tcheca tá numa fase assim de se machucar muito, na verdade, né? No feminino. A Krejcikova não consegue ter uma sequência, porque toda hora tem alguns problemas. A Muhova. A Vondrousova não acho nem que volta, mas depois da punição que teve, por se recusar a fazer o teste antidoping. Então, é uma fase esquisita na parte física, mas aí é coroado com o título em Wimbledon. O último título de Wimbledon de uma tcheca tinha sido a Vondrousova, né? Não, foi a Krejcikova. Falei, a A Krejcikova que Krejcikova e ganhou em depois a 24. Vondrousova, né? Não, E Vondrosova aí, 23, Vondrosova 23, Krejcikova 24 e agora 26 a Noskova. Então, isso. três checas campeãs dos últimos 4 anos. E a gente teve lá nos anos 10 a Kvitova ganhando dois títulos, né? 2011 e A vitória. 2014. Então é a tradição das tenistas da República Tcheca, da Tchequia, com
jogando em Wimbledon, né? Muito bom resultado, muito legal o torneio feminino. Cara, o que a Osaka jogou em Wimbledon, eu não tava acreditando. Tava jogando muito, uma pena que tenha caído nas quartas. Na hora que ela ganha da Sabalenka, eu falo, opa, Agora vai. agora vai. Não Aí foi. não foi. Mas muito legal. Cara, eu fico sempre na cabeça com aquele jogo dela contra a Iga em Roland Garros, que ela quase ganha da Iga e escapou ali, e aí ela fica com uma sensação de tipo, caraca, acho que eu tenho que fazer outra coisa da vida, talvez. E vê-la jogando muito bem, ela fez uma preparação para o Wimbledon muito boa, jogou agora muito bem, ficou por um detalhe ali, jogou mal realmente. A Murová atropelou, saca, nas quartas de final. Vamos ver o que que ela apronta pro US Open, que é o grande torneio da carreira dela, né? Tem 2 títulos lá. Lembrando que ela foi semifinalista, né? Perdeu a semifinal para Amanda Nizimova no US Open ano passado, né? Exatamente. Daniel, pra gente encerrar, eu gostaria de trazer aqui polêmica. Ah, essa TP na surdina ali já tava combinando como pode ser o circuito do tênis masculino nos próximos anos. Aí surgiram rumores de uma proposta em que a ATP reduz a quantidade de duplistas nas chaves dos torneios, reduz a quantidade de premiação. Os, os duplistas, ensandecidos com a situação, foram para cima da ATP. A ATP admitiu que há uma proposta que está sendo ali ainda mexida, tendo seus retoques e tudo mais. Mas os tenistas, os especialistas em duplas já se posicionaram, muitos deles, contra essa barbaridade da ATP, né, Daniel? É, E aí deixo aqui a pimenta, o veneno escorrendo um pouquinho. É muito interessante ver tenista aprendendo um pouco mais sobre socialismo agora que eles realmente estão entendendo como que se funciona um circuito e que é fundamental que algumas coisas sejam subsidiadas para que o tênis, como um esporte de maneira geral, é, possa sobreviver. Porque tênis não é só o Alcaraz e o Sinner, não é o Djokovic, não é o Zverev, não é o top 10. Vai muito além do top 10, vai muito além do top 100, vai muito além de simples. Queria saber o que que você tem achado aí de toda essa discussão, Daniel. Meu amigo, esse é o capitalismo, né? Capitalismo Selvagem, lembra a música dos Titãs? Homem primata, capitalismo selvagem. Excelente música também aí dos Titãs. Pois é, né? Você falou aí que assim, qualquer esporte, a gente está vendo a Copa do Mundo agora, pô, a Copa do Mundo não é só feita de França, Espanha, Argentina, Inglaterra, Brasil, é feita de grandes histórias, é feita de seleções que vão lá, vão só para participar, vão participar, mas estão lá, estão fazendo a história dela, gente comemorando porque passou de Cabo Verde, a história de Cabo Verde aí, né? Então, cara, assim, eu acho que o grande ponto aqui, o tênis ele é muito mais amplo que Sinner, Alcaraz, Djokovic e companhia. É óbvio que simples, ele é mais relevante que duplas no aspecto midiático, isso ninguém vai tirar. Mas, cara, o grande ponto aqui é que você, com essa proposta da ATP, espero que isso não vingue, você está tirando a oportunidade de trabalho de muita gente. Acho que esse é o grande ponto, que isso devia cair por terra. Esse é o grande ponto aqui. Eu Ser acho que tenista é uma profissão. exatamente. Então, se você reduzir essa proposta, você reduzir, diminuir a chave. A gente já teve, se não me engano, o Masters 1000 de Madrid do ano passado, talvez, que a gente teve uma chave reduzida e composto por alguns simplistas, eu não lembro, acho que foi Madrid. Alguma coisa assim. Que, E a gincana do US Open também, né? e, a Nas gincana do, mistas. e a gincana do US Open nas mistas. Então, você está reduzindo a oportunidade de trabalho. Tudo bem, gente, nem todo mundo, isso é normal do esporte, nem todo mundo vai vingar em simples. Normal, isso não significa que você seja menos capaz, nem todo mundo vai vingar por N fatores. E muitos tenistas encontram a dupla como uma forma de viver do esporte. Né? Então, eu acho que a ATP, em vez de procurar maneiras de melhorar o produto duplas, a dupla não é atrativo. Mas por que não é atrativo? Mas falo que o público
de simples é X vezes maior, mas isso você não tem dados oficiais disso. A gente sabe que simples é mais relevante, mas a gente não tem comprovação oficial de que leva mais público. Mas por que leva? Quanto leva e por quê? Né? Então, assim, nunca. Então, se a ATP tem como procurar, ele vai reduzir, é reduzir que você vai resolver o problema, e esse dinheiro da premiação, que ela vai, entre aspas, economizar, ela vai passar por simplistas. Daniel, a gente está falando de uma entidade que ano após ano fala que fatura mais e É, quebra recorde de lucro. é, Então, o que, que é isso? Como assim? Tá quebrando recorde de lucro e tem que cortar a premiação das duplas? pois Faça é. meu favor, né? E aí, talvez isso seja consequência do que aconteceu em Roland Garros, né? Que alguns tenistas, Sabalenka, Sina, entre outros, reclamaram, né, do repasse, né, das premiações do torneio para os jogadores, né? Inclusive teve protestos e o pessoal na coletiva falava só até 15 minutos, algo assim. Então, talvez isso seja já uma consequência, né? Então, assim, em vez de procurar melhorar o produto duplas, tornar o produto duplas mais atrativo para que mais pessoas possam ver, eles Contar a lutam história no dos oposto. duplistas, né? Exatamente. Falta isso. Exatamente. Então, assim, por que o produto duplas não é mais. Por que a gente vê mais simples do que duplas? Que tem jogadores mais midiáticos, beleza, mas como trabalhar para esses caras de dupla sejam mais conhecidos no público, no circuito, né? Só que para resolver esse problema dá trabalho. Eles não querem ter trabalho. Eles querem cortar. E aí, como você falou, né? E aí você vê os tenistas, né? Como são os tenistas, né? Porque em vez de todo mundo se unir, a gente vê, por exemplo, o Poçante Riley e o Pelka alfinetando os duplistas, né? Falando Aí que não corta tem para um talento. jogo dele com o estádio vazio. Não, e ele falando que porque o duplista não tem talento. Não, como que ele só tem um fundamento, e ele criou carreira baseada no saque, né? Porque se tirar o saque dele, tem o quê? Tem nada. Então, assim, aí a gente vê, cadê os tenistas agora se jogando na bala pelos duplistas? E aí, vamos lá, dona WTA. A WTA só aprende o que não presta. Porque tudo que a TP Tudo que faz, é a ruim WTA quer copia. copiar. E é tudo que é ruim. Tudo que é ruim a Tudo, WTA tudo que não copia. presta. Então, assim, eu acho que a minha grande preocupação aqui é você tirar oportunidades de trabalho para os duplistas. E aí muita gente vai ter a carreira abreviada, porque não vai ter chance, porque não vai ter uma oportunidade de jogar um circuito regular, temporada regular do circuito. Vai jogar só Grand Slam e um ou outro Masters 1000, que até os Masters 1000 é até limitado. E tem aquela regra de que o simplista, usando o ranking de simples, entra na dupla também. Complicado, é complexo, mas eu acho que nesse caso aí, eu tô do lado dos duplistas. Ô, Por mais que a gente saiba que simples ele é mais atrativo de fato, isso não vai tirar, isso não vai acabar. Mas cabe a ATP, cabe a adaptar, se for o caso, o que quer que seja, tentar buscar estratégias de tornar esse produto mais atrativo. Simples assim. Daniel, tornaram atrativo um Uzbequistão em sei lá quem 1 hora da manhã na Copa do Mundo. Sim. E ele E foi assistir. aqui eu não acredito que eu vou dizer isso, mas tem que aplaudir a FIFA. É. Porque ela foi lá, óbvio que a FIFA não está se importando muito com quero dar oportunidades. Não, a gente sabe que a FIFA está interessada em mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor. Mas ela fez de um jeito que um Uzbequistão e Áustria, sei lá, nem lembro contra quem que o Uzbequistão jogou, mas enfim, fosse atrativo o suficiente para ter gente no estádio, para ter venda de ingresso, para faturar mais dinheiro. Então, se a FIFA conseguiu fazer isso, dá para a ATP e para a WTA mexerem os pauzinhos e botar a galera de marketing para trabalhar de lá para fazer as duplas serem mais
interessantes. E assim, tem um vídeo do Fernando Romboli, que ele postou no Instagram, e ele dá um exemplo do torneio de Buenos Aires, o ATP 250 de Buenos Aires, e que em jogos de duplas o clube a arquibancada estava cheia. E aí vai muito da cultura tenística. Quando você tem uma cultura tenística, não importa se é simples, se é duplas, a galera vai ver, a galera vai assistir. Então, eu acho que vai muito da cultura também. A gente só, eu acho que o público em geral só se importa com o que é midiático. Mas o esporte ele não é só feito de pessoas midiáticas. O futebol não é feito só de Messi, Harry Kane e companhia. O tênis não é feito só de Cine, Alcaraz, Sabalenka, Osaka. Ele é muito mais amplo. Por isso que o esporte é tão grande. A Olimpíada, por exemplo, quando a Olimpíada tem, toda a Olimpíada são 10 mil atletas. Daqueles 10 mil atletas, menos de 10% vai brigar por medalha. Mas a outra boa parte do bolo está lá. E tem histórias maravilhosas. O cara não ganha medalha, mas ele tem histórias maravilhosas. Muitas vezes muda até a carreira deles ali naquela participação. A gente vê os atletas de Cabo Verde aí, que fizeram uma ótima campanha na Copa do Mundo. Muitos deles vão mudar a carreira daqui para frente. Um jogador deles até foi contratado pelo Grêmio aí, vai jogar no Grêmio, vai jogar no Campeonato Brasileiro. Então, o Vozinha, que a gente falou tanto, Vozinha aí, virou um fenômeno das redes sociais, mudou a vida do cara. Então, eu acho que falta. Acho que sobra preguiça, falta passar, colocar a mão na massa. Em vez de cortar, dupla não dá público, dupla não é um produto, então vamos tirar, vamos botar uma dupla, vamos botar torneio de duplas mais enxuto e tá tudo certo. Só para dizer que a gente botou aqui, tá tudo certo. E não é assim, cara, pô, tem muita gente que vive da dupla, eu acho que eles precisam ser ouvidos primeiro, né? E eles nunca foram ouvidos de fato, né? O que precisa melhorar? Eles são tratados à margem, né? Comparado, vamos combinar, eles são tratados à margem comparado aos ciclistas. Né? E Daniel, para mim o mais bizarro ainda é que são as duplas que fazem o tênis viver na prática, no amadorismo, do jogador de final de semana. Ele ali jogando dupla, ele faz o tênis pulsar. E digo isso com tranquilidade, porque quando procuro alguma quadra para jogar tênis, uma quadra pública e tal, aqui em São Paulo tem algumas, você vai lá, a galera tá jogando dupla para conviver, para fazer amizade, para dividir a quadra. Às vezes quer jogar um tênis, pô, não dá para jogar uma simples aqui, tem um monte de gente na fila esperando para jogar também, quadra pública. Vamos fazer uma duplinha, vamos jogar uma dupla, vai ser divertido, vai ser bacana, vai dar um jogo bom. Então, o tênis amador ele vive de dupla. E o tênis amador é fundamental para que mais pessoas se apaixonem por essa modalidade, por esse esporte. Então, eu acho que é uma falta de visão assim completa sobre vários aspectos. E queria fazer um paralelo aqui também com o mundo dos games. A gente está vivendo um momento em que há 2 semanas a Sony do PlayStation anunciou que não vai mais fazer mídias físicas, não vai fazer mais o disco dos jogos. Agora é só digital. Agora é só digital. E aí, o que que acontece com preservação de jogos, com histórico? Porque quando você compra uma mídia digital, você está comprando apenas o direito de usá-la. Ela não é sua. Se a Sony quiser tirar da loja, ela vai tirar da loja. Tudo isso em nome de um sistema econômico, o capitalismo, que a cada ano que passa, o meu sentimento é que o mundo vai ruir. O meu sentimento é que os bilionários lá, eles têm alguma informação muito privilegiada de que essa é a última oportunidade de se ganhar dinheiro, e aí todo mundo tá indo para cima, e sendo sanguinário para ganhar mais dinheiro agora, porque depois talvez não tenha como. É isso, coisa da minha cabeça, não é nada de informação. E é isso que a ATP está fazendo. A ATP está sendo sanguinária com quem move o circuito. Para mim é trágico. Eu espero que isso não aconteça. Espero que não tenha uma mudança nas duplas. Na verdade, deveria melhorar a situação para os duplistas, não piorar. E olha só, a gente tá falando da dupla agora, mas lá na frente isso pode respigar em simples. E daqui a pouco a ATP vai querer enxugar torneio de simples também. Vai querer fazer que nem a Fórmula 1. Circuito de Fórmula 1, já vai ter o Masters da Arábia Saudita aí em breve.
fazer o circuito da Fórmula 1 ali, sei lá, com o top 30, e eles que vão fazer o circuito a temporada toda. E aí do 31 para baixo vai jogar tipo uma Série B. Não, não se duvide, não duvide. Que aí É a história do Superliga de novo. do Superliga, exatamente. A história da Superliga do futebol que vira e mexe, vem à tona novamente. Então, é perigoso isso, porque começa com a dupla. Daqui a pouco enxuga a dupla. Vamos enxugar simples também, se a gente quer ganhar mais dinheiro. Vamos fazer um circuito o ano inteiro, menos torneios, mas todo torneio vai ter lá o cara, Sina Djokovic, João Fonseca e enfim. Isso vai ficar perigoso. Se eles conseguem o que querem, lá na frente eles cortem simples também. Então a galera de simples que não tá ligando agora, lá na frente pode sobrar para eles também. E aí vai ficar. Aí eles vão matar o tênis, né? Vão matar o esporte se isso acontecer. E aí não vai sobrar nada por Riley Opelka. Aí não vai sobrar nada para ele, é verdade. Enfim, todo o nosso apoio aos duplistas. Essa era uma discussão muito importante. A gente tinha que trazer, apesar de ser um podcast mais relaxado, mais resenha, a gente tinha que trazer isso aqui, porque é algo que está acontecendo ao vivaço, está acontecendo agora nos bastidores do tênis mundial. Então a gente tinha que trazer esse debate mais aberto, né? Então, é isso, fechamos? Passamos a régua aí, vamos fechar a conta. Galera, valeu por terem acompanhado essa edição do quadro principal. Depois de algum tempo que a gente não aparece por aqui, a Copa do Mundo tá acabando, a gente vai aparecer mais, tá? Já fica aí o aviso. E obrigado pela parceria, Daniel, mais uma vez. Muito feliz pelo resultado da Luísa em Wimbledon, pelos nossos brasileirinhos nas duplas no juvenil. Muito bom o Gutão, a Naná, a Vitorinha e que venha mais pro tênis brasileiro. Valeu, galera. Até a próxima. Falou!